Vocês já ouviram falar de paralisia do sono? Já tive. Cara, eu tive uma série de paralisias do sono quando eu trabalhava no hotel. O meu turno era da meia-noite às 6, então eu não conseguia dormir de dia porque não tinha ar-condicionado em casa. E aí você dormir de dia. Calor. Tipo assim, tirar uma soneca vai. Agora você fazer do seu sono, né? A sua rotina de sono durante o dia não ia. Então chegou uma hora que eu virei um zumbi. Eu ia jogar bola, cara, eu ia jogar no gol, eu não conseguia ficar de pé, porque o meu físico tava tão assim. Eu sentava no gol. Aí quando a bola vinha, eu levantava e fazia ali, entendeu? Cansado, né? Cansadaço, cara. Aí chegou uma época que foi quando eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Eu tava no hotel, aí eu tinha uma estratégia de dormir no hotel. Lá no Hotel Açaí, ali, não sei se vocês sabem. É à noite isso. À noite. Tinha a recepção, aí tinha a porta com o corredor, aí tinha um elevador e tinha as duas portas assim, que davam acesso ao hotel. Eu sentava numa poltrona, aí eu descia o elevador e fechava a porta do corredor. Porque daí eu deitava assim, né? Por quê? Porque daí se a pessoa abre a porta atrás de mim, eu acordo. Se a pessoa sobe o elevador, eu acordo. Se a pessoa vem andando no corredor e abre a porta, eu acordo. Então eu tava protegido ali. Tipo, eu poderia tirar o meu cochilo. Se o telefone toca, eu acordo. Então, e o fluxo de madrugada era quase zero. Aí um dia, cara, eu tô ali assistindo uma reprise de um jogo no Sport TV, na televisão que tava passando. E aí eu dormi. E aí de repente eu escutei: eu vou te matar. Aí eu falei, desgrama, agora ferrou, né? E aí, cara, eu senti um negócio assim, um trem vindo assim pra chegar perto, uma presença assim, um negócio estranho. E aquilo eu comecei a cagar de medo, cara. E aí eu tentando virar pra trás pra ver. Você já tava acordado aí. Calma. Tentando virar pra ver. E eu, tipo assim, tentando falar, sai em nome de Jesus. Cara, com muito custo eu consegui falar. Na própria mente. Não, então, aí eu não sabia na época, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, cara, do nada assim sumiu. Aí eu acalmei, aí eu olhando pra televisão, o jogo passando. Falei, cara, que isso? Eu não consegui dormir, não consegui conversar com ninguém sobre isso, fiquei cagando de medo. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu nunca tinha ouvido falar de paralisia do sono, então pra mim aquilo foi real. Espiritual, né? Espiritual, na época eu ainda tinha total uma vida, eu já tive outro pensamento, eu pensava diferente antes sobre essa questão do plano espiritual. Eu penso igual você pensava. Mas isso era porque de tanto estudar, de tanto ver, e também a própria experiência disso, não se comprovar o que as pessoas falaram, eu falei, cara, peraí que tá errado. Aí no dia seguinte, de novo, só que dessa vez eu não fui pro mesmo sofá, fui pro outro sofazinho que tinha, meio que dei uma deitada assim, jogo, reprise de novo passando, desci o elevador. E aí nesse dia não foi voz. Eu escutei o elevador subindo. Eu falei, bom, deixa eu levantar então, porque se o elevador subiu é porque vai descer alguém e eu vou precisar estar aqui pronto para atender. E quem disse que eu levantava? Não levantava. E aquele trem, aquela agonia, do nada eu dei um pulo assim e levantei. Aí quando foi que eu tive a sacada que tinha alguma coisa errada? O elevador estava lá embaixo. E o jogo era o mesmo, o jogo que estava passando, porque o que eles dizem na paralisia do sono? Que você continua acordado. Uma coisa assim, você continua acordado, mas o seu corpo não responde, porque você tá tão cansado que tá aquela coisa assim. Então o jogo era o mesmo. Só que o elevador não subiu. Eu falei, poxa, então, peraí. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Aí, bem coincidentemente, bem na semana, teve uma reportagem no Fantástico sobre paralisia do sono. Eu assisti a reportagem. Aí eu falei, cara, paralisia do sono, que é isso? Aí fui ver sobre isso. Aí tem um monte de experiência da galera falando sobre isso. Você nunca teve, né? Não. Então, tipo assim, olha a experiência espiritual que eu tive. Na minha cabeça era espiritual. O demônio tinha aparecido, eu era um servo de Deus, ele queria me matar, que não sei o que. Que nada, pô. Minha cabeça que imaginou, porque o meu corpo tava cansado, eu tô numa situação... Mas é uma sensação muito doida, tá? Não, você tá doido, eu caguei de medo, eu tive uma vez, hoje não, mas até quando eu comecei a namorar com a Tayane, era assim, eu dormia com a cabeça, você lembra? Eu dormia com a cabeça coberta, só deixava o rosto... Com medo? Por causa de medo? Sempre dormia assim, fi. Com a cabeça coberta e aqui, ó, o rosto... Só o rosto. Hã? Só o rosto, assim, ó, olhando. E aí, lá na casa da minha mãe, eu dormia assim. Podia estar bêbado, podia estar de jeito que for. Eu dormia assim. Aí, o corredor, porta aberta. E luz ligada no corredor. Porque eu tinha muito medo do escuro, e até hoje eu tenho medo do escuro. Se tiver tudo escuro, eu entro em pânico. E aí eu fui dormir. E de repente eu acordei. E eu acordei daquele jeito, né? De lado, com só o negócio pro lado de fora, vendo a luz, mas não conseguia me mexer. Aí eu senti, não tem quando
Por exemplo, você tá de lado e a sua mulher levanta pra ir no banheiro. Uhum. Aí ela Sente volta. que alguma coisa aconteceu. Aí ela volta. E aí ela deita. Você sente o colchão afundar. Eu senti o colchão afundado atrás de mim. E aí eu senti alguém me abraçar. E eu ficava, meu Deus do céu, me larga. E você não consegue fazer nada. Não, eu queria meter o soco. Aí eu não conseguia. E aí, bum, acordei. E saí doido, olhei, pai. Só que Coração acelerado. Eu fui diferente de você. Eu já joguei na internet. Acordado durante o sono, não sei o que, demônio, papapá, e eu caí. Aí eu caí em paralisia do sono lá e tal, mas, velho. Não, a sensação. E eu tive outros episódios também depois, mas já sabendo o que era. Aí já foi mais fácil administrar. Mas mesmo assim, na hora que você acorda, é muito ruim. Nossa, é muito ruim. Teve uma época que eu só tive uma vez, ainda bem, velho. Não, pô, eu já tive umas 4, 5. Teve uma época meu irmão morava comigo. Aí, quando a Aline tava fazendo residência lá em Vilhena, aí meu irmão morou um tempo comigo, né? Aí ele chegava, ele abria a porta, ele entrava com a moto, ele abria a porta e tal, certinho. Tinha todo o barulho, né? Todo o barulho característico. Aí teve um dia que eu ouvi esse barulho, ouvi ele chegando e tal, mas a sensação era horrível, cara. Uma sensação ruim, assim. Aí eu fui tentar acordar pra falar com ele, né? Pra ver se tava tudo bem e tal. E quem disse que eu acordava, quem disse que eu acordava, quem disse que eu acordava. E na hora que eu acordei, que eu olhei, não tinha ninguém. Eu falei, cara... E na verdade ele tá acordado, você vê. Você vê, você mexe o olho. Do jogo, eu via o jogo, cara. Na hora que eu acordei, o jogo tava na cena que eu tava vendo. O lance que eu tava vendo. Só que o elevador não tinha subido. Então a parte do elevador foi uma construção da minha mente, entendeu? Então, você mexe o olho todinho assim, ó, velho. E você não... Tem um livro, Arthur. Se você tiver interesse, é o Caos Carismático, o nome dele. É um livro um pouco grande, mas só as primeiras partes já vai te entender. O cara conta uma história, porque lá nos Estados Unidos começou uma guerra de experiências. Porque, tipo assim... lá é um... Foi o berço. É o berço do evangelho, assim, lá, né? Ah, tá. Mas você vai falar o quê? Sobre Sobre a parte espiritual ainda. Ah, tá. Mas sobre demônios, essas coisas? Uma explosão? Não, sobre espiritual. Ah, tá. Aí, o que acontece? Esse cara fala que começou essa guerra de, tipo assim, eu sou pastor, você é pastor, Tayane é pastora. A gente ia falar na igreja, a gente ia falar num podcast, ia falar com alguém, a gente tinha que contar a melhor experiência, porque senão, se eu não tive a grande experiência espiritual, eu não sou digno de ser ouvido. Então, tipo, começou meio que uma concorrência. Quando eu falei guerra, é uma disputa. Quem tinha tido a melhor experiência? Aí esse pastor que conta, que escreve o livro, John MacArthur, o nome dele, ele fala que uma vez ele estava ouvindo uma rádio e um pastor contando que todas as vezes de manhã, quando ele ia se barbear, Jesus chegava do lado dele, do lado do espelho, abraçava ele e ficava conversando com ele enquanto ele se barbeia. Aí esse pastor fala assim, olha só, gente, é o seguinte, você acha que em todo o universo, todo o plano das coisas que Deus, primeira coisa, tudo que Deus tem para fazer, você acha que ele está mesmo disposto a separar uma manhã dele, apesar que ele é onipresente, ele poderia fazer isso, mas ir lá, todas as manhãs, você é o bichão da goiaba mesmo, né? Que Deus vai lá para poder te abraçar enquanto você está se barbeando. E outra coisa, Apocalipse diz que na verdade não só Apocalipse, a Bíblia diz de todas as vezes que o homem esteve diante de Deus, ele se prostrou em desespero. João teve, na visão de Apocalipse, ele teve uma visão onde ele viu o trono, ele não chegou a ver Deus, ele só viu algo sentado no trono. Cara, todos os que estavam ali estavam derramados, prostrados, chorando, cantando. João se jogou no chão, desesperado, prostrado. Porque essa, Arthur, é a sensação que Deus causa em nós. Uma humilhação tão grande, que a gente é tão indigno, que a gente se prostra, a gente se quebranta, a gente treme de medo. Várias vezes você vai ver esse relato na Bíblia. As pessoas entram em temor, assim, cara. É uma presença magnífica. Se você chega diante de um cara que você admira, de um rei, de um presidente, de um advogado de respeito, de um médico, você já não fica meio nervoso? Imagina diante de Deus, cara. O Todo-Poderoso. Você acha que você vai... Aí o MacArthur... O bonito vai lá tomar... O bonito tá lá, com a gilete, se raspando, Jesus chega e abraça ele e ele não se corta. Pois é. Ele não entra em tremor, assim, não dá um desespero. Sou chegada, Esses pedacinhos que a gente tá contando aqui de coisas espirituais já fez a gente ficar com o nosso corpo, a nossa mente toda em um estado diferente. Aí o Jesus aparece do lado do bonitão e ele tá lá se barbeando de boa. Não tem como acreditar na história. É uma experiência maior, né? Você entendeu? Então, tipo assim, tem muita história, cara, e essas histórias mexem com a nossa cabeça. Aí você fica assistindo esses filmes. Não sou contra. Eu não gosto. Eu prefiro assistir um The Big Bang 2 vezes do que assistir filme de terror. Entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de filme de ficção, Matrix,
Gosto de filmes antigos, gosto de filme que tem algum certo teor de violência, por exemplo. Eu gosto de Vikings, né? A série. Mas terror... Vikings, né? Vikings pros brasileiros. O brasileiro é viking. E ele diz que é americano, né? É porque eu tenho um espírito americano só. A educação é brasileira. Eu falei Vikings porque eu já falei Vikings perto de pessoas que me corrigiram e eu falo Vikings perto de outros que me corrigem. Eu já não sei mais o que eu falo. Eu não sei, pra mim... Enfim, essa série aí eu gosto e tal. Então, assim, eu não gosto mesmo de terror, que tem demônio, que tem assombração, que tem essas coisas, porque eu não gosto, cara. Eu acho que as pessoas gostam da adrenalina, né? Eu não gosto dessa adrenalina. Eu sou um cara mais... Então, é porque eu sempre tive curiosidade, cara. Sempre tive curiosidade, assim, não cheguei ao ponto de riscar o fósforo e falar... né? Não, mas sempre tive pesquisar os caras que diz que já presenciou, os caras lá do Vaticano, os demonologistas. Até em os outros podcasts os caras falam sobre... Tem muito material, tem muita coisa. E aí, você fica curioso. Tem muito encontro com Deus, né, China? Você fica curioso. E aí, tipo assim, por exemplo... Você tem Cara, mas assim, eu tive experiências que... Não, entrar em quê? Que eu não sei. Para pra analisar, você não sabe. Para pra analisar. Analisa. Não, mas calma. você me deixou realmente reflexiva, assim, em relação a isso. Porque parecia ser muito real. Parece, mas, cara, tudo que a gente vive com muita intensidade, que a gente se doa, que a gente acredita, é real. E isso se torna real por causa disso, por causa da fé. Na hora demais. da libertação. A gente sentia cheiro. Orar. Uma vez... Ai, cara, eu não sei se eu podia estar falando isso, mas eu vou falar. Tava lá, né? Aí o povo começou a falar assim, tô sentindo um cheiro de demônio. Tô sentindo o cheiro do enxofre. Aí eu... Inocentão. Qual é o cheiro do enxofre? Essa foi a minha pergunta. Aí a pessoa falou assim, tem um cheiro muito insuportável de subaqueira. Qual o cheiro? Mano, era sábado, 1h, 1h30 da tarde. Ninguém tomou banho. Se tomou banho 6 horas da manhã. Tá lá, no suador lá. Porque é o máximo que tinha um ventiladorzinho envolvido com um monte Tava de todo mundo com suvaqueiro. Tomar banho, cara. Como é que o cheiro de enxofre... Cheiro de mato. Sai fora, filho. Todo mundo com subaqueira mesmo. Alguns não passaram desodorante. Você vai com cheiro de enxofre. Então, tipo assim, com todo respeito, eu respeito demais, tá? Sim. Não estou desmerecendo nem o trabalho desse cara. Eu não acredito na boneca, mas eu respeito o trabalho dele. Não tenho como Mas tem muita gente que fala que eles criaram esse conto, todas essas histórias, porque eles precisavam de dinheiro, precisavam... absolutamente. Né? Mas aí qual que é a minha mensagem, então? Que os caras chegavam e falavam, só um pouquinho. Eles chegavam na casa e falavam assim, essa casa aqui tá... Sim, tinha tem alguma coisa aqui. Nos Estados Unidos tem muito disso, aqui né? Aqui também. Tem alguma coisa aqui nessa casa. E aí, sei lá que diabo que fazia, que parecia que tinha alguma coisa mesmo. E aí, cara, só que assim, o que eu tô querendo dizer é que nós fazemos isso ser real. É real? É real. Não da forma que a gente crê, mas a nossa fé torna isso real. As experiências que a gente teve em questão de encontro e tudo, com todo respeito, com toda a privacidade que deve manter ainda do encontro, daquela coisa que deve ter, mas os encontros da nossa época, eles estavam bem num ápice, num boom de uma onda que se passou no evangelho, que é exatamente essa onda carismática. O que é? Negócio de oração em línguas, negócio de cair no chão, negócio de se manifestar demônio. Esses sinais que não são bíblicos, ou pelo menos na sua verdade, assim, essência, não são totalmente bíblicos, muitas coisas inventadas, muitas coisas criadas e tal. A nossa igreja chegou a ter uma crise com isso e se resolveu de uma forma amigável e tal. A gente estava no meio desse ápice, assim, desse boom. E a Bíblia fala, fala das ondas e ventos de doutrina, que são coisas que passam. Sim. Passam e vão embora. Hoje você já não vê mais tanto isso. Sim. Já não vê mais tanto sobre falar sobre demônio, sobre... Tô falando pelo menos nos ambientes de igreja, né? Tem essas pessoas que ficaram influenciadores, escritores e tal. Então é isso. Basicamente, eu acredito sim, é real, mas não dessa forma